Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e eu vou falar um pouco para vocês dos motores de indução trifásico. Na prática eu vou mostrar como que se controla a velocidade de um motor de indução. Então eu vou alterar a rotação do motor mudando a frequência aplicada ao estator. Então vocês vão ver e depois vou explicar como é que isso ocorre. Veja na sequência. Então, pessoal, mais um pequeno videozinho para vocês verem. Eu estou com o motor na frequência de 3 Hz, né? Eu estou aplicando aqui através do meu inversor, variando a tensão aplicada no motor. Na verdade, o que eu estou variando é a frequência 3 Hz que está aí. Olha lá a velocidade do eixo do meu motor. Agora eu vou aumentar essa frequência, eu vou colocar uma frequência de 10 Hz, olha. Ó, vocês podem observar que a velocidade do motor aumenta. Então eu vou aumentar a frequência. Agora eu estou na frequência de 10.2 Hz. Olha a velocidade, o motor está ganhando velocidade. Então eu estou aumentando a velocidade do motor. Aumenta a frequência, aumenta a velocidade. Vou aumentar mais ainda a frequência. Olha, estou com frequência de 17.9 Hz. Olha a velocidade do motor. Eu consigo nesse inversor aumentar a frequência até 66 Hz. Então eu vou aumentar mais ainda, olha. Já olha lá o eixo do motor, ele está girando com maior velocidade. Então aumenta a frequência, vai aumentar a rotação do motor. Olha aqui, eu vou aumentar mais ainda no meu inversor. Vocês podem observar lá, olha, o motor girando com a velocidade maior na frequência de 36.9. Vou aumentar mais a minha frequência. Vou chegar aqui à máxima frequência do inversor. Ó, já estou em 54.5 Hz. Olha a velocidade lá do meu motor. Aumentou, né? Então eu vou aqui agora colocar 60 Hz nesse motor. 59, ó, 59, 60 Hz no meu motor. Vou aumentar mais essa frequência, vou botar o máximo que ele me permite. Ó, 65 Hz, olha a velocidade aumenta, vou para 66 Hz, que é o máximo que ele me permite. Então, dessa forma, fazendo uso do inversor de frequência, conseguimos controlar a velocidade dos motores de indução. Ok, pessoal? Então, é muito importante ter o entendimento dos inversores e a aplicação dele para controle de velocidade de motores de indução. Nesse caso, é um motorzinho de indução trifásico, né? É assíncrono. Então, dando continuidade à nossa aula, que é a aula A330, inversor de frequência para controle de velocidade de motor de indução, vocês viram no vídeo inicial que à medida que eu vou aumentando a frequência do sinal aplicado ao motor, ou seja, na saída do meu inversor, à medida que eu vou variando essa frequência, eu vou aumentando, à medida que eu aumento a frequência, eu aumento a rotação do meu motor de indução. Então, visto isso, agora eu vou mostrar para vocês como que isso ocorre. Bom, primeiramente, um diagrama bem resumido de um inversor de frequência é esse diagrama aqui. Nós temos, inicialmente, né, num diagrama resumido, nós temos o circuito retificador, ou seja, as fases R e S, T entram nesse retificador. Esse retificador faz a retificação do semiciclo de cada forma de onda, né? Sempre retificando o semiciclo positivo, né? De acordo com a polarização do diodo. Então, inicialmente, nós temos um circuito retificador que é responsável por transformar a tensão alternada em tensão contínua pulsada. Então, aqui nós temos a geração da corrente contínua, ou seja, da tensão contínua aqui. Depois, nós temos um banco de capacitores eletrolíticos e circuito de filtragem, né? Aqui tem os filtros
e aqui o banco de capacitor eletrolítico, que tem a função de fazer a filtragem em alta frequência. Então, aqui é o bloco de filtragem. Então, nós temos o bloco que converte corrente alternada para contínua, e aqui nós temos o bloco que faz a filtragem, fazendo uso de capacitores eletrolíticos e indutores. E no terceiro estágio, nós temos o inversor. Esse estágio é composto por transistores IGBT, que são transistores que têm a base isolada, alta velocidade de comutação e alta capacidade de corrente. Esses transistores IGBT são capazes de realizar a operação inversa do retificador, ou seja, ele vai converter novamente a corrente ou a tensão contínua em tensão alternada, né? Então, ele vai transformar a tensão contínua do barramento de corrente contínua, que é esse barramento aqui, para corrente alternada. Então, ele faz isso para corrente alternada e com uma variação de frequência, que é aquela variação desejada pela carga. Então, o sinal que vai ser aplicado novamente ao motor, que é a saída do inversor, as tensões U, V e W, elas poderão ter tensões com frequências variadas, em função do que se deseja na carga. Se eu aumento a frequência, aumenta a rotação do motor. Se eu diminuo a frequência, eu diminuo a rotação do motor, como vocês viram no vídeo anterior. Então, basicamente, esse é o bloco do inversor. A frequência com que os transistores trabalham, que os transistores de IGBT trabalham, o chaveamento dele, é da ordem de kHz, né? Que é um parâmetro que pode ser alterado no inversor, né? E na verdade, não deve ser confundido com a frequência da saída do inversor, tá? Essa frequência é a frequência de chaveamento dos IGBTs, tá? A frequência de saída da maioria dos inversores, esse inversor que eu mostrei aí no início do vídeo, é um inversor que varia a frequência de 3 a 66 Hz, mas nós temos inversores que variam de 0,5 a 400 Hz, né, na saída do inversor, onde será aplicada essas tensões no motor de indução. A maioria dos inversores, permite gerar 3 tensões de saídas defasadas de 120 graus com frequência variável. Você vai variar essa frequência, ok? O circuito mais completo do inversor, né, o diagrama em blocos do inversor está aqui. Nós temos aqui a carga conectada, que é o motor de indução. Aqui nós temos o retificador, o filtro do barramento DC, o inversor, que são os IGBTs trabalhando com chaveamento dos transistores da ordem de kHz, e a saída do inversor. Aqui, nesse ponto aqui, que é a saída do inversor, nós podemos ter frequências que variam de 0,5 a 400. No nosso inversor, nosso pequeno inversor, a saída de 3 a 66. E aqui nós temos uma unidade de controle microprocessada, né, para permitir que, através dos PWM, que a frequência seja ajustada de acordo com o desejado, aumentando ou diminuindo a frequência no motor de indução. Bom, agora, para a gente finalizar essa aula rápida, o motor de indução trifásico, né, o motor de indução assíncrono, na verdade, o motor de indução assíncrono, tem algumas equações que nos permitem entender, quando eu aumento a frequência, o que acontece com a tensão induzida no rotor e a tensão induzida no estator. Então, se vocês olharem aqui, tem um ponto importante, que essa equação é a tensão que é induzida no enrolamento do rotor. 4,44 vezes a frequência que é induzida no rotor, né? no estator, aqui a equação do estator, frequência no estator, vezes o número de voltas do estator, vezes o fluxo por bobina do meu estator. Aqui eu tenho a equação do rotor parado.
é 2. Então, o rotor está parado. 4,44, F1, N2, φP. E aqui eu tenho a equação muito conhecida de vocês, que é a equação do escorregamento, que é a velocidade, é a diferença de velocidade do campo girante, que eu vou mostrar logo depois dessa aula, vocês vão ver o que é o campo girante. É a diferença de velocidade do campo girante menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade do campo girante. Dessa forma, quando o rotor está em movimento, a tensão induzida no rotor, a gente chama de E2S, é S, que é o escorregamento. Escorregamento nada mais nada menos é a diferença entre o campo girante e o rotor. Então, E2 é S vezes E2. E2 é o rotor parado, que é essa equação aqui. Então, à medida que a gente aumenta F1, quem é F1? É a tensão aplicada ao estator. À medida que aumenta F1, o que vai acontecer com a tensão, a frequência induzida no estator? A frequência também aumenta. Se a frequência aumenta, o que vai acontecer? A tensão induzida no rotor também aumenta. Logo, aumentando a tensão, o motor aumenta a sua rotação. Então, à medida que a frequência aumenta, a rotação do motor vai aumentar, sendo explicada aqui por essas equações. Ok? Então, o motor de indução ele pode ser controlado pela frequência e pela tensão também. Nesse caso, no exemplo do inversor, nós estamos controlando o motor de indução com a variação da frequência. Então, aquela saída do meu inversor, eu manipulo a frequência. Ou seja, vocês podem ver, eu vario a frequência de 3 a 66, onde a frequência máxima a qual eu apliquei, eu tive uma rotação maior do motor. Então, aumentou a frequência, aumenta a frequência induzida no rotor, e isso, aumentando essa frequência, vai aumentar a tensão. Aumentando a tensão, maior vai ser o campo magnético, né? E maior vai ser a rotação do meu rotor. Então, o campo girante, ele existe no estator. E o campo girante, ele é a diferença entre, na verdade, o escorregamento é a diferença do campo girante menos a velocidade do rotor, dividido pela velocidade do campo girante. Esse campo girante, a gente calcula ele 60 vezes a frequência da rede, dividido por P, onde P vai depender do número de polos do meu motor. Então, NS é igual a 60F dividido por P. Então, aumentando a frequência aplicada no motor, né? Lá no estator do motor, mudando essa frequência, se eu aumento a rotação. Se eu diminuo a rotação de uma forma bem suave. E o campo girante, logo na sequência, tem um pequeno vídeo que mostra para vocês o que é esse campo girante do estator. Ok, pessoal? Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da... Então, pessoal, vocês podem estar observando o funcionamento do motor. Essas setas que são apresentadas em azul é o campo girante, que ele é gerado em cada uma das bobinas do estator por uma corrente alternada e faz com que o rotor entre